Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, um versículo muito conhecido de todos nós. Romanos 8, 37. A palavra de Deus diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, graças a Deus. Pai, oramos, pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que ela traga respostas que precisamos, que ela seja o nosso alimento mais uma vez, porque não é só de pão que nós vivemos, mas da palavra que procede da Tua boca, essa alimenta o nosso espírito, e é dela que nós precisamos para permanecer firmes e fortes na Tua presença. Fala conosco, Jesus, queremos ouvir a Tua voz, não as ideias humanas, as doutrinas dos homens, não as filosofias do mundo, mas a Tua palavra pura e verdadeira chegue ao nosso coração, nos alimente e transforme a nossa vida. E eu te peço, Pai, misericórdia, graça, peço a unção do Teu Espírito, o poder do Espírito Santo, para que neste poder eu possa ministrar a Tua palavra e todos nós sejamos aqui alcançados. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esta frase, como eu disse, esse versículo é muito conhecido. Talvez você já tenha visto em vários carros, geladeiras, imã para tudo que é lado. As pessoas colocam versículos assim, caixinhas de promessa, como eu já disse aqui algumas vezes, o horóscopo dos crentes, que você quer tirar ali uma palavra, e a gente encontra nessa palavra uma verdade. Toda a palavra de Deus é verdade, você crê? Mas ela precisa ser bem entendida, ela precisa ser bem compreendida. E eu creio, fielmente, que nós que entregamos a nossa vida para Cristo, nós que nos rendemos a Ele, recebemos da Sua graça, da Sua misericórdia, eu creio que, de fato, nós nos tornamos mais do que vencedores. E a palavra é muito interessante porque não está apenas nos chamando de vencedores, mas está dizendo que nós somos, além disso, mais do que apenas vencedores. E isto se baseia naquilo que Paulo está falando nesta carta. Ele começa o versículo dizendo: em todas estas coisas. Que coisas? As coisas que ele disse anteriormente. Por exemplo, no verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ele pergunta. Será angústia? Será uma perseguição? Será um estado de fome? Será a nudez? Será o perigo, a espada? Será que essas coisas vão nos separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, ele fala desse estado de ser mais do que vencedor, apesar destas coisas. Então, ser mais do que vencedor não é alguém que está isento de passar por essas coisas. Isso, muito pelo contrário, o que ele está dizendo é exatamente o contrário. Ele está dizendo que, apesar dessas coisas todas, eu ainda sou mais do que vencedor. Porque minha vida está em Cristo, porque me entreguei a Ele e Ele tem o controle de todas essas coisas. Como Paulo diz, nada pode me separar do seu amor. Mesmo essas adversidades que eu e você possamos passar. E ele cita aqui diversas tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, há uma série de coisas que podem acontecer, mas elas não nos separam do amor de Cristo e muito menos tiram a nossa situação de sermos mais do que vencedores. Então, eu, como cristão, preciso acreditar nisso. Sou mais do que vencedor, porque o vencedor, como já disse aqui várias vezes, é aquele que vence. O mais do que vencedor é aquele que vence mesmo quando perde alguma coisa. Mesmo quando tem algum tipo de prejuízo, como ele fala aqui, a fome, a nudez, algum problema. Não é? Mesmo assim,
eu ainda venço. Mesmo na adversidade, eu ainda supero e ainda entro nessa condição. Então, a Bíblia me diz uma verdade. E o que eu preciso, você precisa fazer em relação à verdade? Primeiro, crer nela. Não adianta a Bíblia me dizer uma coisa se eu não acredito naquilo que ela me diz. Eu preciso crer na palavra de Deus. E quem crê deve viver como quem crê. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu tenho que viver como alguém que acredita na palavra de Deus e enfrentar as adversidades, os problemas, acreditando na vitória. Você crê na vitória? O fato de eu ter muitos problemas, você ter muitos problemas, muitas perdas, muitas dificuldades, não pode tirar a minha crença na vitória. Porque quem está dizendo isso a meu respeito é o Senhor na sua palavra. Então eu não posso aceitar na minha mente outro pensamento a não ser da vitória. Não pode entrar na minha mente o pensamento da derrota. Porque até quando eu tenho alguma momentânea derrota, uma vitória me espera no futuro. É no mesmo texto que Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem. Todas elas, independente das circunstâncias. Então eu preciso acreditar. Só que o grande opositor da nossa fé, como falei aqui semana passada, o diabo, nosso adversário, aquele que requereu Pedro para peneirá-lo, como nós ouvimos na mensagem da semana passada, ele quer minar aquilo que realmente é o mais importante, a nossa fé. Ele quer atacar aquilo que eu creio, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ataca-me, ataca-te na tua fé, e aí certamente ele vai ter vitória sobre nós, porque deixaremos a posição de agradar a Deus. Então esse adversário, ele é sim um derrotado. Por mais que ele faça, por mais que ele atente, por mais que ele tente destruir, ele já é um derrotado. A Bíblia diz qual vai ser o seu destino. Aquilo que ele espera é o lago de fogo, Então ele já sabe do seu futuro, mas ele tenta de qualquer forma incutir na nossa mente que nós também somos derrotados como ele. E você e eu não podemos permitir que isso se estabeleça no nosso pensamento. Por quê? Porque a Bíblia diz o contrário. E eu vou crer no que a Bíblia diz, ou vou crer naquilo que o diabo tenta todos os dias incutir no meu coração? Essa decisão é de cada um de nós. A Bíblia diz que tudo coopera, a Bíblia diz que Deus me ama, a Bíblia diz que em Cristo, apesar dessas coisas, eu sou mais do que vencedor. Em que eu vou acreditar? Na palavra de Deus ou na sugestão do diabo? A escolha é nossa. Se eu creio, eu devo agir como quem crê. E eu devo apresentar na minha vida algumas características de alguém que é mais do que um simples vencedor, que é alguém que vence, apesar dessas circunstâncias. E é isso que eu separei aqui para você, usando alguns versículos bíblicos, dessas características que precisam ser encontradas na nossa vida para que a gente viva de acordo com a palavra de Deus. O que me faz ser mais do que um vencedor, mesmo eu tendo adversidades na vida, tropeços no caminho, o que me faz, mesmo assim, ser mais do que vencedor? Começa pelo fato de que alguém mais do que vencedor começa vencendo as suas próprias limitações. Todos nós somos limitados, todos nós temos problemas, temos incapacidades. Talvez você, eu, sejamos muito capazes numa área, mas em outra somos débeis, temos dificuldades. Então, a primeira característica do mais que vencedor é aquele que vence as suas limitações. E como exemplo, eu tiro um texto aqui em Juízes, no capítulo número 6 do livro de Juízes, do verso 15 e do verso 16, está dizendo assim a Bíblia: e ele lhe disse: ai, Senhor meu. Começa com ai, Esse ai é que a gente fala toda hora, Ai, ai. Ai, minha vida, ai, azar, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai.
tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que está acontecendo? Gideão está dizendo para Deus as suas limitações. Ele está dizendo: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para uma responsabilidade dessa? Quem sou eu para realizar algo tão grandioso? Minha família é a mais pobre. Começa ali a destilar, né, o seu rosário de infelicidades, de limitações. E aí Deus diz a ele simplesmente uma coisa muito simples: já que eu estou contigo, você vai vencer. Porque o que me faz mais que vencedor não é a minha capacidade. Eu não tenho, você não tem capacidade, nós não temos. Mas já que Deus está conosco, a gente vence. A gente supera as limitações, a gente supera o passado, a gente supera a herança maldita, né, que a gente possa ter tido da infância. Por quê? Porque Deus está comigo. O que me faz mais que vencedor, segundo Paulo mesmo diz, é o amor de Deus, irmãos. O que vai nos separar dele? Será uma tribulação, uma fome, uma doença, uma peste? Será um principado, uma potestade, o diabo? O que vai me separar do amor de Deus? Então, se ele está comigo, eu venço a minha limitação, assim como Gideão certamente venceu. Porque ele venceu no poder de Deus. Apesar dele ser pequeno, pobre, de uma família não muito relevante, mas Deus não está nem aí para isso. Com Deus, a gente vence. Com Ele, a gente supera as dificuldades. Quer ver um outro exemplo? Muito claro na palavra de Deus, está em Êxodo, no capítulo 4. Em Êxodo, no capítulo 4, verso 10, mais um ai aqui, olha. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quem é que está falando isso? Moisés. Moisés é chamado por Deus para uma missão: libertar o povo de Israel. E aí ele apresenta o currículo para Deus e diz assim: Senhor, tem certeza que sou eu mesmo? Porque, olha, eu sempre tive um problema na fala. Mesmo depois que o Senhor começou a falar comigo, esse problema não desapareceu. Será que eu vou conseguir fazer isso? Ele diz: eu sou pesado. Alguns dizem que ele poderia ter um tipo de gagueira, né, que dificultasse a sua expressão. Ele diz: eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. Quantos de nós aí estamos dando essas desculpas como se fossem barreiras intransponíveis para a nossa vitória e para a nossa utilidade para Deus? Gideão quase que recusa: não pode ser eu não. Moisés quase que recusa, dizendo: não dá para ser eu não. Por quê? Porque eu sou gago, porque eu não falo direito, porque isso, porque aquilo. Veja um outro exemplo na Bíblia, em Jeremias, também o profeta Jeremias passou pela mesma circunstância, dando também a mesma desculpa, né? Fazendo a mesma lamentação. Jeremias capítulo 1, versículo número 6. Então lhe disse eu, olha, mais um Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Nós estamos muitas vezes falando: Senhor, ai de mim, ai, coitadinho de mim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu soubesse falar, se eu fosse formado, isso, aquilo, para dar desculpas, para alimentar a nossa incapacidade. O mais do que vencedor, ele vence as suas limitações. Veja, o que cada um deles falou era algo real. Moisés realmente tinha um problema. Jeremias realmente era muito novo e não sabia ainda se expressar corretamente. Isso era real. Gideão era de uma família pobre. Tudo isso era real. Mas nada disso era impeditivo para que eles fossem usados por Deus e pudessem fazer aquilo que o Senhor programou para eles. Então, irmãos, eu não digo que os seus problemas sejam falsos, que as suas dificuldades não existem. Elas existem. Mas, com Deus, você vence. Com Deus, você supera a gagueira, o problema de fala, o problema de inteligência, o problema de eloquência, de formação. Deus usa quem Ele quer.
Deus usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, não é um problema que vai poder limitar o fato de Deus dizer: eu sou mais do que vencedor. E eu começo a viver isso quando eu começo a enfrentar as minhas fraquezas. Quer ver um outro exemplo, um último que eu deixo para você? Está também no livro do profeta Isaías, que é mais um que, ao ser chamado por Deus, deu também uma desculpa, disse também de uma dificuldade que também era real, mas que não era motivo para não fazer o que Deus queria. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, olha como é que começa de novo. Ai de mim, é sempre um ai, vida, azar, né? A gente está sempre choramingando, né, irmãos? Nós, todos nós, eu que falo contigo, também tenho os meus momentos de dizer ai. Só que não dá para ficar nesse ai. A gente tem que ir em frente, a gente tem que agir, a gente tem que superar, a gente tem que vencer. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então eu não posso colocar um ai como uma barreira, mas ele também vai dizer aqui, da mesma forma: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Então ele se sente impuro diante de Deus. Mas qualquer um de nós é impuro diante de Deus. Isso não é novidade, mas Deus transforma a gente. Deus não usa um vaso impuro, nem um instrumento sujo. Assim como o cirurgião esteriliza seus instrumentos antes de usá-los. O que Deus fez com Isaías é o mesmo que faz conosco. Eu sei, você tem um problema aí, você fala palavrão, você é esquisito, então eu vou queimar sua boca. Pegou lá a brasa do altar, tacou na boca dele, pronto. Cauterizou aquela boca suja e Deus usou a vida do profeta. Assim como vai usar a minha, a sua, de todos nós que nos dispusermos a não nos acovardarmos e enfrentarmos as tribulações, as debilidades, as deficiências, as limitações que todos nós temos. Como eu disse, cada um de nós tem um ai para dizer. Cada um de nós tem algo para se lamentar. Mas quem crê na Bíblia vai vencer. Quem crê na palavra de Deus vai enfrentar as limitações e vai superar cada uma delas. Outra atitude que precisa mudar na vida da gente para que essa palavra se cumpra está relacionada, como eu disse aqui no início, ao nosso pensamento. O que você pensa a respeito disso? A Bíblia diz: você em Cristo, apesar dessas coisas, é mais do que vencedor. E aí o que a sua mente imagina? Você lê a Bíblia te diz isto, mas na hora de você agir, você age, e nós agimos muitas vezes baseados naquilo que pensamos primeiro. Da maneira como nós pensamos, nós tendemos a agir. O que você pensa de você mesmo? A Bíblia diz: você, apesar disso tudo, em Cristo, é mais do que vencedor. E você pensa: eu sou um miserável. Eu sou um derrotado. Eu nasci virado sei lá para onde que é, né? Eu tenho um problema. Eu não dou sorte na vida. Eu taquei pedra na cruz. Tem gente que pensa assim o dia todo, não pensa? Que está sempre pensando bobagem. Então, algo que precisa mudar na vida do vencedor é mudar a sua cabeça, é mudar os seus pensamentos, que são muitas vezes a motivação para as atitudes. As atitudes são ruins porque os pensamentos são ruins. E o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Veja só a aula que Paulo nos dá aqui a partir do versículo 6. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Já começa a tratar a mente. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, olha a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o que mais? A vossa mente. A paz de Deus guarda o coração e guarda a mente. Essa mente conturbada, ansiosa, que vive pensando besteira, que vive pensando que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que você não nasceu para vencer, essa mente precisa ser transformada por essa paz. E aí ele diz: finalmente,
Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Olha a palavra de Deus preocupada aí com aquilo que a gente pensa. Não apenas com o que a gente faz, porque às vezes o que a gente faz é reflexo do que a gente pensa. Antes de fazer, normalmente você pensou para que isso se transformasse numa ação, a não ser aqueles atos impensáveis, não é? Mas, normalmente, é o que você pensa que vai governar as suas ações. Então, a Bíblia, Deus se preocupa com aquilo que eu e você pensamos, porque, como diz o ditado popular, cabeça vazia é oficina do capeta, do diabo, né? Porque você fica pensando no que é ruim. E ele diz assim, não faça isso. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude, de louvor, isto ocupe o seu pensamento. O vencedor precisa mudar o seu pensamento. Não adianta a Bíblia dizer, não adianta nem eu crer, se eu não mudar o pensamento, a maneira de pensar. Eu creio, mas creio naquele momento que estou lendo. Fechei a Bíblia, começo a pensar besteira. Começo a fazer besteira. Começo a agir negativamente, pensar negativamente, ao invés de pensar como Deus me manda pensar, segundo está escrito nesse texto que a gente leu. Então, como será a atitude de alguém que pensa só em bobagem? Não vai ser uma atitude boa. Mas como vai ser a atitude daquele que pensa nas coisas boas? Pensa nas possibilidades, ao invés de pensar nas impossibilidades. Quer ver um exemplo bíblico? Está em Números, capítulo 13, versículo número 30. Muito conhecido também esse exemplo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é a atitude de um vencedor ou de um perdedor? De um vencedor. Por quê? Ele viu o mesmo problema que todo mundo viu, ele viu os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades lá na terra, mas ele viu Deus. Ele pensou em Deus. Ele pensou no que Deus poderia fazer, então ele diz, ele age e ele incentiva as pessoas dizendo, vamos subir, vamos enfrentar esses povos, porque Deus nos dará vitória. Nós vamos prevalecer. Como é que é a sua atitude? Quando vem um problema, quando vem uma barreira, quando você vê um gigante, você pensa, já era, foi bom enquanto durou. Meus dias chegaram ao fim, ó vida, ó azar. Ou você pensa igual Caleb, não, nós vamos vencer, porque Deus disse que apesar desses gigantes, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu vou enfrentar isso e vou vencer. Veja, o próprio apóstolo Paulo, no texto mesmo que nós estávamos lendo aqui, voltando lá a Romanos, no capítulo 8, ele diz aqui no versículo 28, que eu já disse várias vezes para você, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É essa a palavra que tem que sair da sua boca. Não é a palavra dizer assim, o povo é muito grande, é muito forte, o inimigo é muito poderoso, a barreira é muito grande, não vai dar, não vai... Não, a palavra que sai da boca é, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Se Deus está comigo, como ele disse a Gideão, você vai vencer porque eu vou estar contigo. Não há como perder. Então, o mais do que vencedor precisa mudar os seus pensamentos, a maneira de pensar e, consequentemente, mudará a maneira de agir, porque os pensamentos foram primeiramente transformados.
E outra dica para você agora a respeito de ser mais do que vencedor, vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 17. Usando aqui um exemplo do próprio Senhor Jesus, Lucas 13, do verso 10 em diante. Diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava num sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nestes dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O que eu quero dizer com esse texto? Característica de um vencedor: ele não espera a aprovação de todos. Ele não espera ser bem visto por todo mundo. Ele não espera o aplauso de todos. Jesus dá esse exemplo para nós. Na sinagoga, no sábado, liberta aquela mulher e os religiosos, os importantes dali, começam a criticá-lo, começam a desprezá-lo no seu coração, mas ele não está nem aí. Irmãos, mais do que vencedor, não pode ficar muito esperando a aprovação dos outros para ter segurança. Quem tem que aprovar os seus atos é Deus. A Ele preste contas, entende? Então, busque a aprovação de Deus em tudo aquilo que você faz. Jesus sabia que aquilo que fazia naquele momento era a aprovação de Deus, mas não da religião, não dos homens religiosos. E isso é uma característica de alguém que quer ser mais do que vencedor. Às vezes, a gente perde porque a gente fica preocupado com a aprovação das pessoas, se vão achar bonito ou não aquilo que nós estamos fazendo. Espere a aprovação, sim, de Deus. Veja como diz a Bíblia em 2 Timóteo, quando Paulo está ensinando ao seu discípulo, no capítulo 2, no verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresente-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de o que se envergonhar. Não tenha motivo de vergonha na sua vida. Não tenha algo que alguém possa apontar como algo vergonhoso. Apresente-se assim a Deus, com a consciência tranquila e que maneja bem a palavra da verdade. Vencedor maneja bem a palavra da verdade, conhece a palavra, vive a palavra, crê na palavra, se alimenta dela. É isso que está esperado, não a aprovação dos outros. Veja, é impossível agradar todo mundo. Ainda em Lucas, no capítulo 7, vamos ler aqui um outro episódio para nós entendermos esta mensagem. Em Lucas capítulo 7, do verso 31 ao verso 35, está escrito: Aqui, pois, compararei os homens da presente geração. E aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que Jesus quis dizer? A gente não vai agradar todo mundo. João Batista tinha um comportamento, foi criticado. Jesus tinha um comportamento diferente, foi criticado. Todo mundo que viver tentando agradar os outros não vai conseguir viver o que a Bíblia diz nesse aspecto. Não viva tentando agradar as pessoas, mas busque agradar a Deus.
À medida que você agrada a Deus, é bem provável que você também seja agradável às pessoas. Mas não viva para agradá-las, porque você não será jamais uma unanimidade. João Batista não foi. Jesus não foi uma unanimidade. Teve gente que o amou e teve gente que o odiou, a ponto de matá-lo. Então você, não sou eu nem você, que seremos uma unanimidade. Ah, todo mundo acha você legal. Não existe isso. Então, para ser um vencedor, não espere a aprovação de todas as pessoas. Não espere agradar a todas as pessoas, mas busque sim agradar a Deus de todo o teu coração. E outra coisa, entenda isso também. A partir de Romanos capítulo 12, vamos ler aqui na palavra, um outro princípio que eu quero deixar para você como alguém, como característica de alguém que é mais do que vencedor. Em Romanos 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a mente aí de novo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, não tome a forma desse mundo, mas se transforme renovando a sua mente, e assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o mundo. Não tome a forma do mundo. O vencedor não vai vencer, o vencedor que é mais do que vencedor, né? Aquele que é em Cristo, apesar de tudo, vence, não vai vencer se conformando com esse mundo. Ou seja, no molde e no padrão desse mundo. O padrão desse mundo é um padrão contaminado. O padrão de Deus é um padrão de excelência. O que Deus tem para você e para mim? Que a nossa vida seja uma vida de excelência. Ela é em todas as áreas? Não. Mas nós estamos buscando isso. Nós estamos querendo isso. Nós estamos programando isso para a nossa vida. Viver uma vida de excelência, não conformada ou tendo a forma deste mundo. Esse conformismo é marca dos medíocres, que eu quero apenas estar na média. Na média a gente está perdido, irmãos. Porque a média desse mundo é reprovável diante de Deus. O padrão que Deus tem para nós é um padrão mais elevado. É para ser melhor do que a média. Não se conforme em ser medíocre. Medíocre é o que está na média. Ah, eu não sou tão ruim, também não sou tão bom. Então, estou bem, estou na média. Não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus para o mais do que vencedor é assumir um padrão de excelência. E para isso eu e você não podemos parar de crescer. Aquele que vence também é aquele que cresce cada dia mais na presença de Deus e sempre progredindo, como diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que eu já citei muitas vezes, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda é o caminho. Os justos são aqueles que Deus justificou, somos nós, justificados por Deus. Então o nosso caminho é um caminho que é comparável à luz da aurora, que nasce e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, quando o sol está no seu ápice, brilhando completamente sobre nós. Então, o padrão de Deus é uma subida. O padrão de Deus é um progresso contínuo. O caminho do justo tem que ser assim. Então, não se conforme em ser medíocre. Busque ser excelente. Busque ser melhor naquilo que você faz. Não adianta a Bíblia dizer, em Cristo eu sou mais do que vencedor, mas eu acabo agindo como um perdedor. Eu acabo agindo como aquele que se conforma com qualquer coisa, né? Com aquele, tá bom, isso aí tá bom, não preciso ir mais não, não preciso melhorar não, isso aqui já tá bom, perto dos outros já está na média. Não é esse o padrão, você vive acima do padrão, Deus tem um padrão maior para nós, você concorda, irmão? Há um padrão maior a ser vivido. Então, isso é que vai caracterizar, no conjunto da obra, a característica do mais do que vencedor. E outra coisa importante, deixo com você também, 2 Reis, vamos ler, 2º livro de Reis, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Eliseu, a história interessante.
Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. O que isso aqui tem para ensinar para a gente? Na verdade, eu queria tirar aqui para você uma lição do mais do que vencedor. Ele sabe ouvir críticas sem perder a docilidade, sem perder a paciência. Eliseu era o chefe dos profetas. E um dia os profetas chegaram para ele e disseram assim, com uma crítica: olha, o lugar está pequeno. Como quem diz assim, você é o chefe aí, não faz nada a respeito, né? Você deveria ter partido de você a iniciativa de procurar um lugar para nós maior. Mas já que você não procura, nós estamos propondo. Vamos procurar um lugar maior, né? Vamos procurar um lugar melhor, vamos construir um lugar melhor. E aí no verso 2, Eliseu diz assim, tudo bem, podem ir. Aí no verso 3 diz assim para ele, não, mas vai com a gente, vai junto com a gente, vamos participar disso também. E ele diz, tá bom, eu vou. Aí você percebe que não há em Eliseu essas coisinhas, né, essas picuinhas que às vezes a gente fica porque alguém criticou a gente, não é porque alguém apontou um problema, um defeito. Isso é característica de vencedor. Porque quem fica muito amuado nunca vai ser vencedor, irmãos. Quem fica muito indignado nunca vai ser vencedor. Porque essa indignação ela é tão grande quanto a importância a que eu mesmo me dou. E aí eu acho que eu sou muito importante, que ninguém poderia ousar criticar um comportamento. E aí eu perco a docilidade e acabo entrando em problemas. Então as críticas, quando elas são construtivas, elas fazem bem. E elas buscam a melhoria, para que a gente se torne melhor. Então vamos aprender, para ser mais do que vencedor, a ouvir críticas construtivas. E deixar que elas melhorem a nossa vida, ao invés de ficar emburrado, né? Ficar de mal, ficar, né, virado, porque alguém ousou discordar ou criticar você. Não faz parte da vida de um vencedor. Pessoas assim são derrotadas. Pessoas assim são aquelas que mais perdem, porque não conseguem enxergar talvez a própria miséria. Isso não é legal. Porque não é a crítica que vem para derrubar. Existem aquelas que são maldosas mesmo, né? Aquelas que vêm para destruir, e nós podemos lidar com elas e identificá-las muito bem. Mas há críticas que são para melhor. Vamos ler aqui a Bíblia em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Carta aos Gálatas, no capítulo número 2, no versículo 11 ao versículo 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Um episódio em que Paulo repreendeu a Pedro por um erro que ele estava cometendo. E nenhum dos dois ficou de mal, nenhum dos dois se separou, abriu outra igreja. Não é engraçado isso, né? Hoje em dia isso não funciona muito, não. Se acontecer hoje em dia, olha aí o monte de denominação que a gente tem por aí, e muitas delas, quando você vai ver, nasceram numa briga, né? Então esse é um grande problema. O vencedor, ele supera. A crítica é verdadeira, ela tem o seu fundo de razão, ela tem um objetivo construtivo, não é só para derrubar, para destruir, porque isso o diabo faz todo dia, né? Então ele já basta o diabo, mas se há alguma coisa boa, para que ficar amuado? Para que ficar perturbado, né? Para que deixar a sua posição de vencedor e se tornar um derrotado nessa área?
Aprenda com a palavra de Deus. Nós temos que mudar isso na nossa vida. E um outro ponto que eu coloco para você como característica de alguém mais que vencedor. Abra a Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25 ao verso 27. Diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso aqui mostra um comportamento do apóstolo Paulo, uma direção que ele dá para cada um de nós, do cuidado que nós temos que ter na perseguição do nosso alvo, do nosso ideal. Nós estamos numa carreira, muitas vezes Paulo compara a vida cristã a essa corrida e compara cada cristão como um atleta. Nós somos atletas da fé, irmãos. Estamos correndo essa carreira e precisamos ter a mesma disposição, a mesma disciplina de um atleta. E ele diz, olha, o atleta é tão disciplinado para ganhar uma coroa que o mundo vai dar, um troféu que a gente bota na parede, depois fica todo empoeirado e daqui a alguns anos ninguém lembra mais dele. Mas nós, cristãos, corremos por um troféu que fica lá no céu guardado para cada um de nós. Então nós precisamos ter essa disciplina ainda maior. E ele diz, eu esmurro o meu corpo para que eu possa dominá-lo, para que, mesmo eu tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Então ele coloca para a gente um ideal. Deus diz, apesar dessas coisas em Cristo, você é mais do que vencedor. Haja como vencedor. Tenha essa disposição, esse domínio, essa disciplina. Tenha um alvo na sua vida. Vencedor, todo mundo que é vencedor tem alvo. Quer ver uma pessoa derrotada? É você perguntar para ela, qual é o seu alvo? Ela não sabe responder. O que você quer da vida? Ela não sabe responder. Qual o seu plano para o futuro? Ela não tem ideia. Essa é a figura de um derrotado. Mas o vencedor, ele sabe muito bem aonde ele quer chegar. Ele tem um alvo, ele tem um plano, ele tem uma direção. E nós todos, como cristãos, temos uma direção, nosso alvo é o céu e é para lá que a gente vai. E para isso a gente tem que se dominar, para isso a gente tem que lutar, para isso a gente precisa fazer o que precisa ser feito, mas ter certamente esse alvo. E o texto mais conhecido, talvez, em que Paulo fale sobre isso, está lá em Filipenses também, no capítulo 3, no versículo número 14, como ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para lá que nós estamos caminhando. Então, vencedor tem sentido na vida. A tua vida tem que ter sentido. Qual o sentido da sua vida? Qual o seu alvo? Qual o seu propósito? O seu objetivo? Isso precisa ser acompanhado da verdade da palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa meta muito bem definida. E, por fim, uma última característica que eu quero deixar para você, desse mais do que vencedor. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo número 23. Gálatas 5, verso 23. Nas características do fruto do Espírito, Paulo diz mansidão. E logo depois, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quero focar no domínio próprio. Porque a última característica que eu deixo para você do mais do que vencedor é aquele que sabe dizer não. Você sabe dizer não? Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme com isso, né? Não sabe dizer não. Aliás, dizem que o brasileiro não sabe dizer não. Quando o brasileiro diz talvez, é não, né? Mas já é não. Só que ele não sabe dizer não, então ele fala talvez. Você vai lá em casa, talvez. Você vai naquele evento, quem sabe? Pronto, já é não, entendeu? E quando ele sabe, ele já diz que vai, está tudo certo. Então, é característica do brasileiro não saber dizer não. E saber dizer não é uma característica do vencedor. Só que ela começa quando eu digo não para mim mesmo. E esse não também é muito difícil. Por isso, Paulo coloca aqui como fruto do Espírito
o domínio próprio. O domínio próprio é quando eu consigo dizer não para mim. Eu quero, não. Eu quero, não. Não e não. Para mim, em primeiro lugar, eu preciso aprender a dizer não. Preciso aprender, sim, dizer não para algumas propostas que me são feitas, para algumas pessoas. Preciso aprender a dizer não para não me comprometer com coisas que certamente me tirariam da posição de mais do que vencedor. Mas, em primeiro lugar, guarda essa lição. Aprenda a dizer não para você. E em segundo, eu coloquei em segundo lugar propositalmente. Abra a Bíblia agora em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Tiago, capítulo 4, 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, qual é a segunda pessoa a quem você tem que dizer não? O diabo. Resistir ao diabo é enfrentá-lo negando aquilo que ele deseja. É dizer não para o plano maligno ao seu respeito. Resistir ao diabo é dizer não para ele. Mas por que eu coloquei isso em segundo lugar? Porque às vezes quando eu digo não para mim mesmo, eu já resolvo a maior parte dos meus problemas. Porque muitas coisas ele tenta colocar no nosso coração para que a gente possa ceder e fazer. Então comece dizendo não para você mesmo. E depois você terá mais facilidade em dizer não para o diabo. Porque o diabo sempre que vem, ele vem com uma proposta tentadora que faz bem para mim mesmo. Quando ele tenta Adão e Eva, ele oferece algo tentador, né? Ele oferece algo que é instigante. Você vai comer algo que vai te deixar mais perto de Deus, mais parecido com Deus, com poderes iguais ao de Deus. Se eles soubessem dizer não para esse desejo, já teriam resistido ao diabo. Então, mais do que vencedor, diz não para si mesmo e diz não para o diabo. E a consequência é que o diabo bate em retirada. E ele faz isso quando manda algumas tribulações para a nossa vida, não é? Quando manda alguns problemas, achando que será então vencedor, achando que nos derrubará. Mas o que disse Paulo lá no início dessa mensagem? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Diga não ao diabo. Diga não para você mesmo. Diga não para pessoas que talvez não estejam preocupadas com a sua vitória. Aprenda a dizer não. E se a sua vida for dessa forma, aí o texto bíblico vai se cumprir em cada um de nós. Independente das circunstâncias, apesar delas, seremos mais do que vencedores. Porque até quando ocorre um problema e vem uma pequena derrota, mesmo assim eu saio vitorioso. Porque Deus transforma todas as coisas ao meu favor e faz com que todas elas cooperem para o nosso bem. Amém? Deus abençoe você com a palavra, encha teu coração de fé e essa fé transforme a sua atitude, que precisa ser mudada. Vamos orar? Pai, eu entrego em tuas mãos, meu Deus, a ministração da tua palavra. Ela não volta vazia, ela cumpre os teus propósitos. Eu te peço, ó Deus, que nessa manhã, aqueles que estão ouvindo a tua palavra sejam transformados pelo Senhor, para que o teu propósito e a verdade da tua palavra se cumpram na vida de cada um de nós. Que todos aqui, apesar das circunstâncias, sejam de fato mais do que vencedores em Cristo, aquele que nos amou, e não há nada que possa nos separar deste amor. Que o meu irmão e a minha irmã possam, ao receber a tua palavra, abrir o coração para mudar de vida, mudar de comportamento, mudar pensamentos, mudar atitudes. Meu Deus, comportamentos diante dos outros, diante de nós mesmos, diante do inimigo. Que essa mudança aconteça, para que a tua palavra seja verdadeira na vida de cada um de nós.
É o que eu te peço, ó Deus, orando pela igreja e abençoando cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus...